Prezados irmãos e irmãs, paz e bem. Dando continuidade, meu querido e minha querida, à formação litúrgica, falando do rito da palavra, que é tão importante na missa. Às vezes podemos correr o risco de não prestar atenção nas leituras, não prestar atenção naquela pessoa que está emprestando a sua voz para proclamar o Evangelho, para proclamar a palavra, a primeira leitura, cantar o salmo. É de grande importância a nossa postura diante da palavra de Deus nesse momento, no rito da palavra, de prestarmos atenção, de ouvir o que Deus tem a nos falar através da sua palavra. Depois é importante também que aquelas pessoas que são responsáveis pela proclamação da palavra possam se preparar com dignidade para proclamar com dignidade a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus não é um livro qualquer, não é um livro de ciência, não é a leitura que você faz de um livro de ciência, ou de história, ou de geografia. Então é preciso ter uma intimidade, é preciso você ter uma leitura orante da palavra de Deus. Canto de aclamação do Evangelho. Feito o comentário ao Evangelho, ou às vezes, muitas das vezes, ou atualmente nós não estamos fazendo mais o comentário do Evangelho, a não ser uma solenidade, algo parecido. Mas a Assembleia se põe de pé para aclamar as palavras de Jesus. Mas quando a equipe de canto puxar o canto da aclamação do Evangelho, toda a Assembleia deve ficar levantada. Está sentada nos bancos da igreja, ela se levanta. O canto de aclamação tem como características distintivas a palavra aleluia, um termo hebraico que significa louvai o Senhor. Na verdade, estamos felizes em poder ouvir as palavras de Jesus e estamos saudando-o como fizeram as multidões quando ele adentrou Jerusalém no domingo de Ramos. Percebemos assim que o canto de aclamação, da mesma forma que o hino de louvor, não pode ser cantado sem alegria, sem vida. Deve ser cantado com coração, com entusiasmo, porque estamos proclamando a palavra de Deus. Deus vem nos falar. Seria como se não confiássemos naquele que dá a vida e que vem até nós para pregar a palavra da salvação. O canto deve ser tirado do lecionário, pois se identifica com a leitura do dia. Por isso, não se pode colocar qualquer música como aclamação. Não basta que tenha a palavra aleluia. Basta. O canto está intimamente ligado com o Evangelho. O Evangelho do dia. Comprovando este nosso ponto de vista, está o fato que durante o tempo da Quaresma e do Advento, tempos de preparação para a alegria maior, também a palavra aleluia não aparece no canto da aclamação ao Evangelho. Mas o aleluia já aparece nos outros tempos. O Evangelho. Antes de iniciar a leitura do Evangelho, se estiver sendo feito o uso de incenso, o sacerdote ou o diácono, depende de quem for ler o texto, incensará a Bíblia e logo a seguir iniciará a leitura do texto. O texto do Evangelho é sempre retirado dos livros canônicos de Mateus, Marcos, Lucas e João. E jamais pode ser omitido. Vamos ler aqui uma leitura de um pensador, de um livro de ciência, de história, ou de um mesmo documento da igreja. Não. É o Evangelho do dia. Não deve ser substituído. É falta gravíssima não proceder à leitura do Evangelho ou substituir pela leitura de qualquer outro texto, inclusive bíblico. Não pode.
Vamos pegar o Evangelho da semana passada, da primeira leitura, do Antigo Testamento. Não, é o Evangelho do dia. Ao encerrar a leitura do Evangelho, o sacerdote, o diácono, profere a expressão Palavra da Salvação. E toda a comunidade glorifica o Senhor, dizendo: Glória a vós, Senhor. Neste momento, o sacerdote, o diácono, em sinal de veneração à palavra de Deus, beija a Bíblia, rezando em silêncio, pelas palavras do Santo Evangelho, sejam perdoados os nossos pecados. E todo o povo pode voltar-se a sentar. Homilia. A homilia nos recorda o Sermão da Montanha, quando Jesus subiu ao Monte das Oliveiras para ensinar todo o povo reunido. Observe-se que o altar já se encontra em relação aos bancos onde estão os fiéis, em ponto mais alto, aludindo claramente a esse episódio. Jesus está no alto, ele começa a catequizar, ele começa a falar da palavra de Deus. A palavra que é vida e a palavra que dá vida. Da mesma forma como Jesus ensinava com autoridade, após a sua ascensão, a igreja recebeu a incumbência de pregar a todos os povos, ensinar-lhes a observar tudo aquilo que Cristo pregou. A autoridade de Cristo foi, portanto, passada à igreja. A homilia é o momento em que o sacerdote, como homem de Deus, traz para o presente aquela palavra pregada por Cristo há 2000 anos. Neste momento devemos dar ouvidos aos ensinamentos do sacerdote, que são os mesmos ensinamentos de Cristo, pois foi o próprio Cristo que disse: quem vos ouve a mim, ouve, quem vos rejeita a mim, rejeita. Lucas 10, versículo 16. Logo, toda a comunidade deve prestar atenção às palavras do sacerdote. A homilia é obrigatória aos domingos e nas solenidades da igreja. Nos demais dias, ela também é recomendável, mas não obrigatória. Profissão de fé, o credo. Encerrada a homilia, todos ficam de pé para recitar o credo. Este nada mais é do que um resumo da fé católica, que nos distingue das demais religiões. É como que o juramento público, como nos lembra o padre Luiz Sechinato. Embora existam outros credos católicos expressando uma única e mesma verdade de fé, durante a missa costuma-se recitar o símbolo dos apóstolos, onde no século I, ou no símbolo niceno-constantinopolitano do século IV, o primeiro e mais curto e mais simples, o segundo redigido para eliminar certas heresias. A respeito da divindade de Cristo, é mais longo, mais completo. Na prática, use o segundo nas grandes solenidades da igreja. Oração da comunidade. A oração da comunidade, ou oração dos fiéis, como também é conhecida, marca última do ato do rito da palavra. Nela, toda a comunidade apresenta suas súplicas ao Senhor e intercede por todos os homens. Alguns pedidos não devem ser esquecidos pela comunidade. Primeiro, a necessidade da igreja, as autoridades públicas, os doentes, abandonados e desempregados, a paz e a salvação do mundo inteiro, a necessidade da comunidade local. A introdução e o encerramento da oração da comunidade deve ser feita pelo sacerdote. Quando possível, deve ser feita espontaneamente. As preces podem ser feitas pelo comentarista, mas o ideal é que sejam feitas pela equipe de liturgia ou ainda pelos próprios fiéis. Cada prece deve terminar com a expressão ou com as expressões como rezemos ao Senhor, entre outras, para que a comunidade possa responder com Senhor, escutai a nossa prece ou ouvi-nos, Senhor. Quando o sacerdote conclui a oração da comunidade, dizendo, por exemplo, atendei-nos, ó Deus, em vosso amor de Pai, pois os pedimos em nome de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. A Assembleia encerra com um Amém.
Na próxima formação vamos falar sobre o rito sacramental, dando continuidade à nossa formação litúrgica. Se você gostou, manda um oi para nós, divulgue de nosso canal. Você que não se inscreveu, se inscreva no nosso canal, mande mensagem para nós e venha nos ajudar cada vez mais a evangelizar. Que o Deus abençoe você e toda a sua família. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. E até a próxima formação.